Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, 23 de novembro. Você vai ver nessa edição, o Senado fez sessão de debate sobre a PEC dos precatórios. O governo americano emite alerta contra viagens para a Alemanha e Dinamarca por causa da alta da Covid. E você vai conhecer o estádio de containers construído para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O Senado realizou ontem uma sessão temática para discutir a PEC dos precatórios. A expectativa é que a proposta seja analisada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda essa semana e votada em plenário na semana que vem. Na sessão temática realizada no plenário do Senado nesta segunda-feira, economistas, senadores e especialistas debateram o texto da PEC dos precatórios e os impactos que podem ser provocados com a aprovação da matéria. Especialistas da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal defenderam a necessidade de manutenção do teto de gastos para a segurança fiscal e reputação do país diante do mundo. Representantes da instituição fiscal independente comentaram um relatório de acompanhamento fiscal de novembro que demonstra aumento da inflação e piora na situação fiscal e afirmaram que a PEC dos precatórios aponta para um agravamento do cenário econômico. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destacou a importância de socorrer e dar assistência aos mais vulneráveis e atingidos pela pandemia no país. O secretário de Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, defendeu que o texto não altera o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O assunto foi muito debatido na Câmara. O secretário explicou ainda que a PEC abre espaço no teto de gastos, mas não altera as regras da Constituição. Com relação à regra do teto do gasto propriamente dita, essa alteração na inflação, que antes a gente estava corrigindo por 8,7, passamos a corrigir por 9,6, ela gera um espaço no Poder Executivo agora de 59 bilhões e meio, para os demais poderes de 2 bilhões e 700, a soma desses dois espaços alcançam 62,2 bilhões. Então, esse é o espaço que a alteração na sincronização do teto do gasto abre para o Poder Executivo. Em relação ao último valor que nós tínhamos, isso é um crescimento de 15,2 bilhões. A impressão que nós temos aqui no Ministério da Economia é que essa incerteza relacionada a como vão ficar o pagamento do programa social e o teto dos gastos, isso está criando uma incerteza muito grande nos agentes econômicos. O secretário destacou ainda que o texto enviado pelo governo foi alterado na Câmara e ainda passa por mudanças no Senado. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, é autor de um texto paralelo para a PEC. Ele explicou que buscou convergência de propostas de outros senadores e discutiu o assunto também com o líder do governo no Senado e relator da PEC, senador Fernando Bezerra Coelho. Então eram 4 os nossos pontos divergentes. As soluções que nós trazíamos eram um pouco diferentes nas 3 PECs, na minha, na do Zé Aníbal e na do Alessandro. Eu apontava recursos dentro do próprio orçamento e eu indicava esses recursos basicamente como sendo as emendas do relator que íamos acabar com isso. Eu estava tirando fora as PECs referentes à Fundeb, porque o Fundeb já é extrateto e entendia que a dívida dele também poderia ser. Isso daria mais 16 milhões e eu ainda propunha um corte de 50% das emendas impositivas. Tudo isso somado davam os recursos necessários para se pagar os R$400 que se pretendia. O que se diz é o seguinte, que a lei do teto de gastos foi feita lá atrás como um instrumento gerencial para proibir que o executivo criasse gastos além desse teto. Qual era o teto? A despesa do ano anterior corrigido pela inflação. E a própria lei do teto colocava como exceção terremoto, guerra, pandemia. E foi com base nisso, inclusive, que o ano passado nós colocamos fora do teto todo o gasto com a pandemia da Covid-19. Criamos aquela exceção de 600 bilhões. E não houve problema, o mundo inteiro fez isso, o mercado acabou aceitando isso.
Desse ponto de vista, alguns argumentam o seguinte: a despesa com precatório não é uma despesa que o executivo, que o presidente, enfim, que o governo, que o executivo deu origem. Ela vem de um outro poder. Quem deu origem a isso foi o poder judiciário. Então, por isso, assim como a pandemia, assim como um terremoto ou uma guerra, ele poderia ser, então, pensado em ser colocado fora do teto de gasto. Nesta segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em evento da Associação Comercial de São Paulo que o texto da PEC dos precatórios deve ser votado na casa até a próxima semana. A expectativa do líder do governo e relator da PEC, senador Fernando Bezerra Coelho, é que o relatório seja apresentado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e que o texto seja levado ao plenário da Casa no dia 30, terça-feira da semana que vem. A PEC dos precatórios foi aprovada pela Câmara dos Deputados no começo do mês. Além de abrir espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 até dezembro de 2022, ela fixa o valor que o governo federal terá para pagar os precatórios determinados pela Justiça. A equipe econômica do governo federal reduziu a previsão para o déficit das contas públicas deste ano. Essa foi a quarta melhora consecutiva na projeção. Antes estimado em 139 bilhões e 400 milhões de reais, o valor deve ser de 95 bilhões e 822 milhões de reais, o equivalente a 1,1% do produto interno bruto. Segundo a pasta, a melhora na expectativa é consequência da retomada do crescimento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu ontem a quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro. A diligência tinha sido determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Os dados deveriam ser enviados ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República. O presidente, por meio da Advocacia-Geral da União, ingressou com um mandado de segurança no STF, pedindo a suspensão da medida. Para o ministro Alexandre de Moraes, embora seja dotada de poderes judiciais durante suas diligências, a CPI não pode fazer esse tipo de pedido sem que tenha indícios robustos da necessidade. Os Estados Unidos emitiram um alerta contra viagens para a Alemanha e Dinamarca por causa de um aumento de casos de Covid nesses países. A lenta vacinação e o avanço da variante Delta são alguns dos motivos que levam a Europa de volta ao epicentro da pandemia. O Departamento de Estado americano pediu a seus cidadãos que não viajem para a Alemanha nem a Dinamarca devido ao aumento de infecções por coronavírus na Europa. O governo americano emitiu um alerta de viagens de nível 4, o mais alto, e desaconselha a viagem aos dois países europeus devido a um nível muito alto de Covid. Também advertiu os eventuais viajantes que existem restrições que afetam a entrada de cidadãos americanos à Dinamarca. A volta da Europa ao epicentro da pandemia foi atribuída a uma lenta aceitação da vacina em alguns países, à variante Delta, altamente contagiosa, e ao clima mais frio, que faz com que as pessoas voltem a permanecer em ambientes fechados. Na Alemanha, país mais populoso da União Europeia, apenas 68% da população está totalmente imunizada. A chanceler Angela Merkel alertou que as restrições atuais para conter a Covid-19 na Alemanha não são suficientes. Entre as restrições está a proibição a quem não tomou a vacina de entrar em certos espaços públicos. Por conta desse cenário, políticos alemães estão debatendo a possibilidade de tornar a vacinação contra a Covid obrigatória. Provavelmente até o fim deste inverno, como às vezes é dito, quase todo mundo na Alemanha estará vacinado, recuperado ou morto. A forte declaração foi dada nesta segunda-feira, no momento em que a Alemanha enfrenta uma alta nas infecções pela variante Delta do coronavírus, muito contagiosa. O ministro pediu mais uma vez que os alemães se vacinem com urgência. O índice nacional de pessoas que receberam as doses continua inferior à observada em muitos outros países europeus. A chanceler Angela Merkel citou uma situação dramática e advertiu que as medidas atualmente em vigor na Alemanha não são mais suficientes. O país é duramente atingido por uma nova onda de contaminações, principalmente nas regiões sul e leste.
Diante do avanço do vírus, que já matou mais de 99 mil pessoas no país desde seu surgimento, Angela Merkel e seu provável sucessor decidiram na semana passada aumentar as restrições para os não vacinados. Nos últimos dias, a Alemanha registrou um número sem paralelo de contaminações desde o início da pandemia, ultrapassando 65 mil na semana passada em 24 horas. Nesta segunda, a taxa de incidência de 7 dias era de 386,5, um recorde. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou Jerome Powell para um segundo mandato de 4 anos à frente do Federal Reserve, o Banco Central americano. Sabemos que a alta da inflação prejudica as famílias, principalmente aquelas menos capazes de arcar com os custos mais elevados de bens essenciais. Usaremos nossas ferramentas tanto para sustentar a economia e um mercado de trabalho forte, quanto para evitar que a alta da inflação se consolide. A inflação nos Estados Unidos fez com que os preços no mês passado alcançassem a máxima em mais de 3 décadas. As declarações de Powell ocorreram depois do anúncio do presidente Joe Biden de que o manterá no cargo para um segundo mandato. O governo elogiou a atuação do presidente Powell e do Fed para amortecer o impacto da pandemia e colocar a economia de volta aos trilhos. Jerome Powell, de 68 anos, dirige o poderoso Federal Reserve desde 2018. A nomeação agora deve ser confirmada no Senado. E vamos à previsão do tempo para essa terça-feira em algumas cidades do país. Em São Paulo, o dia vai ser quente, a temperatura pode chegar a 32 graus. No Rio de Janeiro, o dia também vai ficar firme com máxima de 27 graus. Em Cuiabá, Mato Grosso, a máxima prevista é de 32 graus, mas atenção, nuvens carregadas podem trazer chuva no final do dia. Em Sobral, no Ceará, o calor vai predominar durante todo o dia e os termômetros podem marcar até 38 graus. E em Blumenau, Santa Catarina, a máxima hoje pode chegar a 34 graus. Depois do intervalo, os números atualizados da pandemia no Brasil. E você vai conhecer o estádio de containers construído para a Copa do Mundo de 2022. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. A taxa de desemprego do Brasil tem apontado tendência de queda. Apesar disso, ainda é a 4ª maior entre as principais economias do mundo. Foi o que apontou o ranking da agência de classificação de risco, Austin Rating, que reúne dados de mais de 40 países. O levantamento sobre o terceiro trimestre do ano mostrou que a taxa de desemprego no Brasil chegou ao dobro da média mundial e está em 4º lugar entre as maiores economias do mundo. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 13.700.000 trabalhadores. Antes da chegada da pandemia de Covid-19, o índice estava abaixo de 12% e acabou saltando para 14,7% no começo desse ano. E no conjunto de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a taxa de desemprego caiu para 5,8% em setembro. De acordo com o ranking, apenas Costa Rica, Espanha e Grécia registraram em agosto uma quantidade maior de desempregados em relação ao Brasil, que teve um período prolongado de baixo crescimento. E o país também tem crescido em uma média menor que a dos países emergentes. A crise hídrica no país provocou um aumento de 63% na importação de energia. O panorama atual contrasta com anos anteriores, quando houve queda na compra de eletricidade junto aos países vizinhos. A crise hídrica fez as importações de energia elétrica dispararem. A falta de chuvas levou o Brasil a comprar mais energia de vizinhos, como Argentina e Uruguai, em contraste com menos importações do Paraguai, cuja usina binacional de Itaipu também sofre com a escassez hidrológica. Especialistas creem que esse ritmo tende a diminuir com a perspectiva de mais chuvas, aumento do nível dos reservatórios e maior geração de usinas hidrelétricas. Dados do Ministério da Economia mostram que de janeiro a outubro de 2021, as compras de energia elétrica cresceram 63,8%,
na comparação com o mesmo período do ano passado. O cenário deste ano contrasta com o de 2020, quando as importações de energia elétrica caíram 4,8% de janeiro a outubro, na comparação com o mesmo período de 2019. No ano pré-pandemia, as importações de energia elétrica haviam caído 11%. O recorde de importação de energia elétrica ocorreu em outubro deste ano, quando o Brasil comprou 344 milhões de dólares de seus vizinhos, ultrapassando o pico anterior de fevereiro, quando havia comprado 311 milhões. Segundo especialistas, o Brasil sempre importou de vizinhos, que funcionam como um backup para o país, mas era algo menor. De acordo com Luiz Eduardo Barata, ex-diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a contratação de energia excedente ocorre quando o Brasil está em situação de penúria. 45 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na madrugada dessa terça-feira em um acidente com um ônibus que transportava turistas na Bulgária. Os passageiros não conseguiram escapar depois que o veículo se acidentou durante uma viagem entre Istambul e Skopje, a capital da Macedônia do Norte. Entre os mortos estão diversas crianças. As primeiras informações indicavam que as vítimas eram da Macedônia do Norte, onde o ônibus estava registrado, mas a polícia informou que apenas os 2 motoristas eram procedentes do país. Fontes informaram que os demais passageiros eram todos albaneses, o que ainda não foi confirmado. O primeiro-ministro interino da Bulgária, Stefan Yanev, compareceu ao local do acidente e se recusou a revelar detalhes sobre a nacionalidade das vítimas. 2 mulheres e 5 homens foram resgatados e levados para um hospital da capital búlgara. O chefe de polícia informou que o motorista morreu na hora e por isso ninguém conseguiu abrir as portas do ônibus para permitir que os passageiros escapassem das chamas. A obrigatoriedade da vacina anti-Covid para os profissionais da saúde em Guadalupe, uma ilha que fica nas Antilhas, tem provocado uma onda de protestos. O presidente Emmanuel Macron pediu calma para os moradores. A ilha, localizada nas Antilhas, registra uma onda de protestos violentos desencadeados pela obrigatoriedade da vacina anti-Covid para os profissionais de saúde. Macron qualificou a situação de muito explosiva. Um movimento de protesto contra a vacinação obrigatória do pessoal de saúde e assistência, que se tornou uma crise social pontuada por inúmeros incidentes, preocupa as autoridades. O primeiro-ministro francês Jean Castex anunciou nesta segunda-feira a criação de uma instância de diálogo para convencer e acompanhar os profissionais afetados, após uma reunião com políticos da ilha. Os incidentes, marcados pela construção de barricadas, incêndios e saques de farmácias, continuam ocorrendo apesar da implantação de um toque de recolher noturno e do envio de 2.250 agentes de segurança. E agora vamos atualizar os números da pandemia aqui no país. Essa é a terceira semana seguida que o Brasil tem média móvel de mortes abaixo de 300 vítimas. E o número de casos em um dia foi de menos de 3.000. O governo informou que o Brasil tem mais 123 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora o país chegou a 612.782 vítimas da doença. Também foram confirmados mais 2.594 novos casos de um dia para o outro. No total, já são mais de 22 milhões, 19 mil diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 205 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 21º dia seguido. Com uma redução de 13,02% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 8.443 novos registros diários, com uma diminuição de 14,77% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 10 unidades da federação apontam alta: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Já em estabilidade estão 9 estados: Acre, Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul,
Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Tocantins. 7 estados apresentam queda: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Roraima. Um estado não atualizou os dados: Mato Grosso. E vamos aos números da vacinação. O Brasil atingiu a marca de 297 milhões e 795 mil doses de vacinas aplicadas. Quase 60% da população brasileira já está completamente imunizada contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 156 milhões e 25 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa mais de 73,14% da população, enquanto mais de 127 milhões e 780 mil brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única, o que representa 59,9% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 13 milhões e 989 mil pessoas, 6,56% da população. O estado de São Paulo já está com mais de 73% da população totalmente vacinada contra a Covid. A farmacêutica Pfizer divulgou que a sua vacina contra a Covid ofereceu forte proteção de longo prazo contra o vírus em um estudo de estágio avançado conduzido com adolescentes de 12 a 15 anos de idade. Segundo a empresa, uma série de 2 doses da vacina foi 100% eficaz contra a doença, monitorada durante o período de 7 dias a mais de 4 meses após a segunda dose. Os dados de longo prazo apoiarão as submissões programadas para aprovação regulatória total da vacina para essa faixa etária nos Estados Unidos e também no mundo todo. Não só de arenas grandiosas será feita a Copa do Catar. Uma das futuras instalações do Mundial de 2022 é sustentável, com estrutura modular e desmontável. O estádio Rais Abu Abud está localizado em Doha e foi construído especificamente para a Copa. O equipamento esportivo é feito de assentos removíveis e outros blocos modulares que serão totalmente desmontados e reaproveitados após o encerramento da competição. A ideia de reciclar contêineres de transporte marítimo promove não só a sustentabilidade do evento, como também reduz os custos com as obras da arena. O Rais Abu Abud tem capacidade para 40 mil pessoas e vai receber 6 jogos da fase de grupos e um confronto eliminatório nas oitavas de final. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e já tem mais informações às 10 da manhã com a Patrícia Velenic. Eu fico por aqui e te espero à 1 da tarde. Até mais.